Estamos de volta com o Jornal Anhanguera, agora para falar do tempo. Até setembro, a baixa umidade do ar deve castigar os moradores da região. No sábado, o índice chegou a 21%. Mas como fazer para amenizar o desconforto causado pelo clima? Ludmila, boa tarde. É possível isso? Boa tarde, Giovana. Olha, é possível sim, mas a pessoa que vai mostrar isso pra gente está aqui ao meu lado, é o médico pediatra e alergista, Willen Brasil. Boa tarde, Willen. Nessa época do ano, quem sofre mais com o clima? Boa tarde. Nessa época do ano, nós temos as crianças abaixo de 1 ano e os idosos acima de 60 anos que podem sofrer mais com o tempo mais seco, né? E aí, vamos falar aí para quem está assistindo ao Jornal Anhanguera, quais são as dicas? Por exemplo, tem muita gente que usa ventilador, ar-condicionado, o próprio umidificador, que a gente vai mostrar aqui, vou pedir para os... Em geral, o umidificador ele ajuda bastante, porque ele aumenta a quantidade de água no ar, você pode ver aqui, ó, tá? Ele acaba deixando o ar mais agradável para as mucosas, né? E com isso a gente consegue respirar melhor, tendo uma sensação agradável, como você disse. Ele pode ficar ligado o dia inteiro? Tem gente que aí deixa o umidificador ligado no quarto o dia inteiro só para ir dormir à noite. Não, não há necessidade. A gente deve ligar o umidificador quando você tem pessoa no ambiente. Se você tiver uma umidade do ar acima de 60% e você ligar o umidificador, isso pode gerar até fungo na sua casa. Então, realmente, se tiver a umidade baixa, é bom deixar ligado, mas não há necessidade de deixar ligado o dia inteiro. Só à noite? Somente à noite, aqui na nossa região. Certo. Bacia d'água, colocar no quarto, toalha molhada, isso resolve de verdade? Ajuda bastante. Até aqui nós deixamos um recipiente com água. Você deixando o recipiente desse com água, e se você ligar um ventilador fixo nele, vai aumentar a umidade do ar e vai diminuir a temperatura. Funciona como uma espécie de umidificador caseiro? Um umidificador caseiro ajuda, resolve bastante, ajuda a criança principalmente, né? Então, quer dizer, coloca a bacia no quarto e liga o ventilador em cima fixo. Fixo, porque ele circulando já não vai ter o mesmo efeito. E a temperatura vai diminuir também. Ajuda. E como que a gente sabe que o clima está mais seco ou não? Então, quando você tem um clima mais seco, o ar fica mais leve. E você tem a sensação das mucosas secas. Como algumas pessoas podem ter, inclusive, irritação nos olhos. A mucosa fica irritada, pode sangrar o nariz. Você ter sangramento nasal. E a pele também fica seca. Então, a gente vai ter sinais de desconforto. Quer dizer, não se preocupe, não deve se preocupar só com a respiração, com a pele também? Com a pele também. As pessoas que têm uma dermatite, que já têm a pele mais seca, nessa época piora muito. Então, tem que estar sempre hidratando essa pele. Hidratando com o quê, doutor? Não só hidratar a mucosa com soro e o olho também, mas você pode usar cremes hidratantes na pele. Isso ajuda bastante. Qualquer creme? Os cremes, principalmente os que são menos alergênicos, né? Mas qualquer creme ajuda a hidratar. E o soro fisiológico no nariz, quando ele deve ser aplicado? Sim, quando você sentir que o ar está mais seco, que você sente o ar muito leve, o soro fisiológico deve ser instilado no nariz e nos olhos também. Ajuda bastante. Doutor Willen, quando o clima está mais seco, o bom também é não fazer muita atividade física, né? Quando você tem um clima seco, da meio-dia às 4 da tarde, é onde fica mais seco. E é onde você deve evitar as atividades físicas. Se chegar abaixo de 21% ou de 20%, você tem um estado de alerta. Então, até a educação física, tudo isso tem que ser um pouco comedida. E você evitar fazer atividades físicas nesses horários, da meio-dia às 4. Tem que ser depois das 4 ou antes. E se insistir, o que pode acontecer? Você sente a mucosa ficando mais seca, ela pode até sangrar. Tem que evitar atividades excessivas nesses horários. E beber muita água. Muito líquido, água bastante. Tá certo, doutor Willen. Muito obrigada aí pelas informações, pelas dicas. Tá aí, Giovana, eu espero que as dicas que o doutor Willen deu, que são valiosíssimas, sirvam aí para todo mundo que está assistindo ao jornal. Voltamos ao estúdio.